É um prazer fazer parte dessa escola, de ter o pastor que nós temos, que com toda a paciência nos ensina a palavra, e é muito bom isso nas nossas vidas, de todos. Então, nós explicamos aqui, na parte da manhã, sobre a questão do posicionamento dos livros, né? Que os livros que contam na Bíblia a história dos reis de Judá são duas fontes. São os livros de 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. E então nós falamos aqui sobre que os livros nas nossas Bíblias estão posicionados até um do lado do outro, mas foram escritos em épocas diferentes, em contextos diferentes e propósitos diferentes. E nós mostramos aqui, posso até mostrar novamente, a nossa Bíblia, a divisão, a classificação dela, ela é muito parecida com o cânon alexandrino, também chamado de Septuaginta. Só para lembrar, a Septuaginta foi aquela tradução que foi feita no 3º século antes de Cristo, tá? Os eruditos judaicos, rabinos, fizeram uma tradução do hebraico para o grego. Além de traduzir, eles fizeram uma classificação da Bíblia, e dentro dessa classificação, o que para nós é o 1º e 2º livro de Reis, para eles foram 1º e 2º Reinos, 3º e 4º Reinos, porque 1º e 2º eles colocaram como o livro de Samuel, como 1º e 2º Reinos, e o livro de Crônicas, 1º e 2º Crônicas, eles colocaram como Paraleipômenos. Os nomes que nós temos hoje de reis e crônicas foram resgatados pela Vulgata, que foi composta por Jerônimo entre 387 e 405 depois de Cristo. Então, na Vulgata, aí se colocou os nomes que nós temos hoje. O que foi a Vulgata? Foi a tradução dos originais hebraico e grego para o latim. Aí o Jerônimo fez essa arrumação que nós temos praticamente hoje aqui, tá? Algumas modificações posteriores, mas a mais significativa foi através de Jerônimo. Bom, então agora nós vamos começar a observar por que o reino foi dividido. Lembra? A monarquia começou com Saul, depois veio para Davi, depois veio para Salomão, tá? E aí, na época do reinado de Salomão, lembra? Deus apareceu 2 vezes para ele, Deus deu sabedoria para ele. Não houve reinado como o de Salomão. O reinado de Salomão, até geograficamente, foi o maior. A gente deixou alguns mapinhas. Aí nesse mapinha aqui, ó, dá para ver, por exemplo, vermelho, né? Tá vendo esse vermelhinho aí? Tá vendo? É a época de Saul. Não sei se dá para botar um negóciozinho ali no vermelho. Época de Saul, tá? Essa segunda cor aqui, que eu tenho um problema de falar o nome da cor certa, não sou daltônico, mas o nome da cor certa, às vezes eu chamo isso aí de rosa, lilás. Esse lilás aqui, tá vendo? Tudo isso aí é Israel. Aí foi os reinos conquistados por Davi e Salomão, tá vendo? Aí agora você olha para aquele verde ali, aí o território controlado por Salomão. Na época de Salomão, foi a época que então Israel alcançou o seu maior nível territorial. Olha só como é que ficou grande. Então Salomão adquiriu uma posição muito alta. Só que ele, infelizmente, não continuou
a olhar para o Senhor. Vamos ver então na Escritura o que a Bíblia, aonde que a Bíblia mostra em que esse reino unido, esse reino unificado de Israel, então ele começou a ser dividido. Vamos lá. Primeiro livro de Reis, no capítulo 11, no versículo 9. Obrigado. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Então foi nesse momento aqui que Deus fala para Salomão, porque ele pecou, porque ele não perseverou em guardar os caminhos do Senhor, então ele perdeu o reino. Então o reino foi dividido por causa dele. Meus irmãos, é um perigo nós não ouvirmos a voz do Senhor. Quando eu deixo de ouvir a voz do Senhor, eu abro espaço para todo tipo de mal na minha vida. Assim como Deus prometeu que seria com Salomão e daria grandes bênçãos, e deu para ele. Deus cumpriu a parte dele, dando bênçãos, fazendo ele grande. Assim o Senhor também se voltou contra ele, quando ele deixou os caminhos do Senhor. Ele deixou para valer. Ele adorou Astarote, ele adorou a Milcom, ele adorou a Quemos, ele realmente adorou. E o Salomão foi responsável por encher Israel, porque Israel, na parte montanhosa de Israel daquela época, aonde se passasse, tinha árvores grandes, árvores que tinham muitos deuses pendurados nelas. A partir daquela época, começou a existir prostitutos cultuais. Tem Bíblia que chama de rapazes escandalosos, que praticavam homossexualismo. Então Israel começou a se infestar. Por quê? Na prática desses deuses, esses prostitutos cultuais faziam sexo debaixo das árvores, adorando as imagens. Então Israel ficou infestado, porque essa prática foi uma prática que Deus avisou muito ao povo antes de entrar na terra, porque os cananeus tinham essa prática. Então, o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos fez novas pessoas, para nós abandonarmos toda e qualquer prática de pecado, porque o pecado, ele nos aproxima de Satanás. Então, Deus já está falando com a gente aqui o seguinte: se você anda num caminho duplo, se você anda num caminho de estar aqui, dar glória a Deus, e lá fora pecar, então o aviso de Deus: abandone esse pecado, para o mal não vir sobre a sua vida, porque Deus é justo, Deus é misericordioso, mas Ele também traz juízo para aquela pessoa que não quer obedecer a palavra. E foi assim. E aí, tudo começou com Roboão. Quando foi mais ou menos, nós sabemos que Salomão, ele reinou de 900, mais ou menos, 970 até 931, 930, tal. Tinha questão também de calendário naquela época, tal. Tinha um calendário do Reino do Sul, um calendário do Reino do Norte.
Então as datas aí nem sempre serão totalmente precisas. Então o que acontece? Aqui a gente vê os reis de Judá. O primeiro foi Roboão. Ora, quando a gente começa a ouvir falar de Roboão, que foi o filho de Salomão, ele reinou 17 anos, tá? Começou a reinar com 41 anos de idade, e reinou entre o ano 931 até o 913, tá? Antes de Cristo, 931, 913. Aí os matemáticos, eu queria pedir para não ficarem chateados, né? Poxa, pastor, mas 931 menos 13 dá 18. Poxa, por que a Bíblia fala 17? Como eu falei, problema de calendário. Então, em Israel tinha um calendário inclusivo. O que é um inclusivo? Quando a pessoa nasce, ela já tem um ano de reinado. Aí também tem um calendário exclusivo. A pessoa assume e faz um ano daqui a um ano. Então tinha muito dessas coisas assim lá em Israel. Então foram 17 anos, certamente contava com algum ano, 931 até o 913, mas na verdade a Bíblia fala 17 anos. Então Roboão, qual foi o problema de Roboão? Começou a reinar, e a Bíblia fala que esse Roboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Ele não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. No livro de 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 14, fala que Roboão não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Então o que ele fez? Houve um momento na época do reino de Judá, do reino de Israel unificado, porque em Roboão o reino ainda estava unificado. Então o povo chegou e pediu: olha, Roboão, seu pai deixou muitos impostos para nós pagarmos. Será que não dá para aliviar esses impostos? Roboão então foi procurar conselho com os anciãos, de acordo com a Bíblia. E os anciãos falaram: dá ouvidos a esse povo, porque se tu deres ouvidos a esse povo, irá ganhá-los para si. Bom, o que Roboão fez? Foi dar ouvido aos jovens. Vamos ver isso na Bíblia? É interessante a gente ver, porque aqui é o clímax da divisão do reino, tá? Vamos abrir a Bíblia, vamos ver aqui, no livro de 1 Reis, capítulo 12, vamos ler versículo 6 em diante, a gente vai entendendo. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando ele ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a esse povo? Eles lhe disseram: se hoje se tornares servo desse povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Olha o 8. Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam, e disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a esse povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás esse povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Olha só o que Roboão fez, né? Pediu o conselho dos jovens, mas vamos continuar para a gente entender. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho do jovem, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu porém vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha de quem? Vinha do Senhor. Por quê? Por causa de Salomão.
Então já estava preparado. Foi o juízo de Deus ali. Então olha, vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Nesse exato momento então, veio a divisão de Israel. Israel continuou sendo o mesmo povo, continuou vindo de Abraão, continuou sendo o povo da promessa, mas o Senhor então fez isso. Ficou as 10 tribos do norte que foram para Jeroboão, tá? E também, aí tem os mapinhas das tribos, será que consegue achar? E ficaram então 2 tribos de Judá e Benjamim. Judá e Benjamim, que é chamado Reino do Sul, aqui, tá bonitinho aqui, ó, tá vendo? Tá vendo esse amarelo ali? Reino de Judá, tá? Então passou a ser 2 monarquias numa terra só, mas o povo era o mesmo. Tá dando para entender, né? O povo era o mesmo, só que por ordem de Deus foi dividido. Então nesse amarelo aqui, Reino de Judá. Tá vendo isso azul aqui, gente? É o reino das 10 tribos de Israel, chamado de Reino do Norte, que passou a ser governado por ordem de Deus, por Jeroboão. Então nós estamos falando da tribo do sul, tá? Estamos falando do reino de Judá. Em suma, Roboão fez o que era mal perante o Senhor. Roboão, ele foi aquele camarada que buscou mesmo fazer coisas ruins para Israel, adorou outros deuses. Diz a Bíblia que ele levou Israel a pecar. A Bíblia fala em 1 Reis 14, 22, que Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o provocaram a zelo, mais do que os seus pais fizeram. Então Roboão foi pior do que Salomão. Roboão foi pior do que Salomão. Eu já falei o que ele promoveu uma ruína, abriu Israel para o pecado. O que já estava acontecendo, ele alargou. Então Roboão não foi um bom rei.